Você conhece o chupim? É verdade que ele é um parasita de ninhos de aves? Como ele faz para escolher e enganar as suas vítimas? Existem outras espécies parecidas com ele? Algum passarinho consegue se defender do chupim? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou contar para vocês 10 fatos científicos sobre o chupim, um passarinho bem famoso por ser uma espécie considerada parasita de ninhos. Além de estar presente por quase todo o Brasil, com exceção de uma pequena parte do norte do país, o chupim também pode ser encontrado por quase toda a América do Sul e Central. Inclusive, desde 1900, a distribuição do chupim vem se expandindo ainda mais, o que possibilitou inclusive a sua chegada em ilhas da América Central, como Cuba e República Dominicana, até alcançar a região da Flórida, na América do Norte, algo que ocorreu principalmente por causa da destruição de ambientes florestais, já que o chupim não ocupa ambientes fechados de mata, mas pelo contrário, se beneficia de ambientes abertos criados por nós humanos, como áreas urbanas, pastos, plantações e jardins, além, é claro, de hábitats naturais, como campos arbustivos, savanas e brejos, onde pode ser visto principalmente no chão e na vegetação mais baixa, procurando pelos insetos, as aranhas, sementes e os grãos que ele costuma comer. O chupim tem aquilo que nós chamamos de dimorfismo sexual, o que significa que machos e fêmeas dessa espécie têm características que nos permitem dizer quem é quem. O macho do chupim tem a plumagem toda preta, mas com um brilho azulado ou até arroxeado, enquanto a fêmea tem a plumagem cinzenta ou amarronzada, com a parte de baixo um pouco mais clara. Diferenças essas que são bem mais fáceis de perceber quando as penas deles refletem a luz do sol, ou quando machos e fêmeas estão juntos lado a lado, o que não é tão raro de ver, já que os chupins chegam a formar bandos enormes com dezenas ou até centenas de indivíduos, principalmente na época reprodutiva. Os chupins pertencem a uma família de passarinhos chamada Icteridae, que tem mais de 40 espécies nativas aqui do Brasil. Mas além desse chupim mais comum, que recebe o nome científico de Molothrus bonariensis, existem ainda algumas outras espécies parecidas com ele dentro dessa família. Aqui no Brasil, nós temos o chupim azevite, que é o Molothrus rufoaxillaris, que tem o bico mais cônico e curto, os olhos castanhos e uma plumagem preta sem o brilho azulado. Outra espécie é a iraúna grande, o Molothrus oryzivorus, que é bem maior que as anteriores, tem os olhos alaranjados e o bico bem mais robusto. Além disso, existem ainda outras duas espécies de chupim que não ocorrem aqui no Brasil. Uma delas é o Molothrus eneus, que teria como nome em português chupim de olhos vermelhos e ocorre no sul da América do Norte e na América Central. E o outro é o Molothrus ater, que em português se chamaria chupim de cabeça castanha e também ocorre em grande parte da América do Norte e no norte da América Central. Mas nós temos ainda algumas outras espécies aqui no Brasil bem fáceis de confundir com o chupim, mesmo que não sejam nem do gênero Molothrus. Uma delas é o chupim do brejo, que embora receba o nome de chupim, não é lá tão parecido assim, já que ele tem a barriga, parte das asas e uma porção das costas bem amarelas, além de ser bem maior que o chupim comum. E a outra é o pássaro preto, que também é maior, tem a plumagem preta sem o brilho azulado e tem o formato do bico bem diferente. E além disso, eles também cantam bem diferente de um chupim comum. Mas tem ainda uma outra característica que deixa todas essas espécies de icterídeos que eu falei agora muito diferentes das aves do gênero do chupim. Tanto o pássaro preto quanto o chupim do brejo constroem seus próprios ninhos, enquanto os chupins do gênero Molothrus são aquilo que nós chamamos de parasitas de ninhos interespecíficos e obrigatórios. A parte do parasita de ninhos interespecífico significa que eles colocam seus ovos
nos ninhos de outras espécies de pássaros, para que essas outras espécies, que são os chamados hospedeiros, cuidem tanto dos ovos quanto dos filhotes de chupim. E a parte do parasita obrigatório significa que os chupins precisam parasitar ninhos de outras aves para poder reproduzir, já que eles não conseguem construir ninhos, chocar seus próprios ovos e nem cuidar de seus próprios filhotes. Eles realmente perderam a capacidade de fazer isso ao longo da evolução e agora passaram a ter um outro papel dentro da ecologia, já que ao parasitar outras espécies, eles acabam limitando a reprodução delas de maneira parecida ao que os predadores de ninho fazem, só que com uma relevância geralmente um pouco menor. Claro que é necessária! Eu sou um diabo necessário! Agora, vocês sabem como os chupins fazem para enganar os outros pássaros? Ou pelo menos tentar enganar? Bom, é aqui que entra a parte mais interessante dessa história. O chupim é considerado a principal espécie responsável pelo parasitismo de ninhos de outras aves na América do Sul e na América Central. Para você ter uma ideia, pelo menos 262 espécies de pássaros já foram registradas com ovos de chupim em seus ninhos, sendo que 98 delas de fato se tornaram seus hospedeiros e cuidaram de seus ovos e de seus filhotes. Para conseguirem isso, os chupins desenvolveram várias estratégias para enganar seus hospedeiros, enquanto por outro lado, os hospedeiros também tiveram que criar meios para evitar o parasitismo do chupim, o que vai nos levar aos próximos fatos científicos dessa lista. Uma das estratégias mais importantes que os chupins desenvolveram para ludibriar seus hospedeiros é chamada de mimetismo de ovos. As fêmeas do chupim são capazes de botar ovos com uma variedade de cores e tamanhos muito maior do que outras aves. Os ovos delas podem ser totalmente brancos, azul claros, esverdeados, cor de creme e até marrons, sendo que a quantidade de pintas na casca também pode variar desde nenhuma até o super manchado. Dessa forma, os ovos de chupim acabam imitando os ovos de várias outras espécies, de forma que os hospedeiros não suspeitem que aquele ovo na verdade é de um parasita. Mas é claro que as fêmeas de chupim não fazem isso de forma consciente. Elas não mudam a cor dos ovos conforme elas querem. Inclusive, uma fêmea não consegue botar ovos com um padrão de cores e tamanhos muito diferentes. E é por isso que, embora o chupim seja capaz de parasitar uma quantidade enorme de outras aves, cada fêmea sempre precisa escolher mais ou menos os mesmos hospedeiros para botar seus ovos, de preferência aqueles que aceitem melhor as cores e tamanhos que ela consegue produzir. Outra adaptação dos chupins para terem mais sucesso no parasitismo é que os seus ovos se desenvolvem em média num tempo mais curto que os ovos dos hospedeiros. Assim ele garante que os seus filhotes vão nascer um pouco antes, ou pelo menos com pouco tempo de diferença de seus irmãos adotivos, para que assim consigam receber mais comida dos pais para crescer e se desenvolverem com mais sucesso. E para isso dar certo, as fêmeas de chupim também precisam acompanhar o desenvolvimento desses ninhos, ver quando os hospedeiros terminam de construir e quando fazem as posturas, para conseguir botar seus ovos no tempo certo. Outra coisa que os chupins também fazem no ninho dos hospedeiros é tentar quebrar os ovos que já estão lá para garantir que os seus próprios filhotes tenham mais chance de sobreviver. Isso independente de serem os ovos do próprio hospedeiro ou de outro chupim que botou os ovos lá antes. E o mais interessante é que eles podem fazer isso bicando os ovos ou de um outro jeito um pouco mais criativo e bem mais adaptado. Os ovos de chupim têm a casca mais espessa que os ovos de outros passarinhos. E como a fêmea precisa fazer a postura bem rápido, antes que o hospedeiro volte para o ninho, ela faz a postura meio que de pé. E quando esse ovo cai lá de cima sobre os outros ovos, acaba trincando a casca deles. Mas calma, os hospedeiros nem sempre deixam isso barato. Existem espécies que conseguem sim se defender do parasitismo do chupim, por serem capazes, por exemplo, de reconhecer a cor
ou até o tamanho dos ovos, a ponto de identificar se esses ovos são de parasitas ou não. Daí, se o passarinho detectar os ovos de chupim, ele pode fazer duas coisas para se livrar do parasitismo: jogar os ovos de chupim para fora do ninho ou abandonar o ninho parasitado e ir construir um novo para botar seus próprios ovos novamente. Entre algumas aves comuns que têm essa habilidade e são mais dificilmente enganadas pelo chupim estão o João de Barro e o Tesourinha. Agora, tem também aquelas que não costumam se livrar dos ovos de chupim e acabam sendo parasitadas com mais frequência, como a corruíra e o tico-tico. Aliás, já que falamos de tico-tico, não precisa ficar preocupado com ele não. Chupins e tico-ticos convivem juntos na natureza há muito tempo. E o tico-tico está bem longe de ser uma espécie ameaçada de extinção ou que está desaparecendo por causa do chupim. Aliás, a relação deles é tão famosa que até já foram feitos estudos científicos para tentar entendê-la melhor. Em um deles, em que uma dupla de cientistas buscou avaliar por que os tico-ticos não desenvolvem estratégias para se proteger do parasitismo do chupim, a conclusão foi que, devido ao grande número de predações que os ninhos de tico-ticos sofrem, inclusive com ovos de chupim dentro, não valeria a pena para os tico-ticos o esforço de se defenderem do parasitismo ativamente. Ou seja, basicamente, se um chupim encontra um ninho de tico-tico, um predador também tem grandes chances de achar. Então não vale a pena para o tico-tico investir em estratégias anti-parasitismo. E por fim, existe ainda uma última estratégia que algumas aves usam para se defender do parasitismo, que é simplesmente botar os chupins para correr caso eles se aproximem do ninho. Para terminar, embora algumas pessoas não simpatizem muito com o chupim por achar que essas relações que eles têm com outras aves são cruéis ou imorais, é importante que vocês entendam que o parasitismo de ninhos é uma relação perfeitamente normal, selecionada ao longo da evolução das aves. E quando se trata de animais não humanos, esse tipo de interação não é proveniente de maldade ou má intenção, já que passarinhos não desenvolvem esse tipo de sentimento humano e fazem o que fazem apenas para sobreviver de uma forma instintiva e não racional. Na verdade, o parasitismo pode até vir a se tornar um problema em algumas situações, mas justamente por causa da interferência humana, já que o chupim é uma espécie muito comum que tolera muito bem viver em ambientes perturbados e acaba se beneficiando da derrubada de matas e destruição de hábitats naturais provocada por nós humanos. Nesse processo, a retirada das árvores, dos arbustos e da vegetação nativa mais baixa, com toda aquela complexidade, acaba dificultando que mesmo os passarinhos de áreas abertas encontrem lugares seguros e apropriados para construir seus ninhos e evitar que os chupins os encontrem. Então, a solução para isso seria muito mais estimular a preservação e a recuperação da vegetação nativa, já que colocar a culpa dos nossos impactos no chupim e maltratar ou quebrar ovos dessa ou de qualquer outra espécie de ave silvestre, como eu já vi gente afirmando que faz aqui nos comentários do canal, além de ser antiético, é também considerado um crime pela legislação ambiental brasileira. Bom, gente, esses eram os 10 fatos científicos que eu tinha para apresentar sobre o chupim para vocês. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre aves, tem outros vídeos aqui do canal que você também pode assistir. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem e gosta de aves de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.